Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, porque um jornalista cravou um reforço no Internacional. Também vamos falar sobre uma lesão muito séria que preocupa, jogador que pode desfalcar por muitas semanas o Internacional. E claro, projeção para a partida contra o Fluminense neste domingo. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma novidade, nenhum conteúdo exclusivo aqui do canal. Sem mais delongas, bora falar de Inter. O Internacional, pessoal, está fechando mais um reforço. E sim, essa informação já havia sido trazida aqui no canal, mas desta vez ela veio de uma outra fonte. Vocês lembram que nos últimos dias muitos me perguntaram sobre o Alan Benítez, por que esse negócio não está fechando, por que o Inter não anuncia esse jogador? E no fim da semana, a gente acabou descobrindo que o Cerro Porteño fez uma nova proposta pelo Alan Benítez, lateral direito que estava apalavrado com o Internacional, encaminhado com a direção do Inter, e que isso teria feito o jogador balançar. Pois bem, o César Luiz Merlo, que é jornalista muito bem informado da Argentina, mas traz diversas informações de vários clubes sul-americanos, trouxe neste sábado a informação de que o Alan Benítez não vai renovar o seu contrato com o Cerro Porteño. E mesmo tendo recebido uma boa proposta de renovação, afinal seu contrato se encerra agora na metade do ano, ele escolheu jogar no Internacional. Ou seja, o Inter tem aparentemente o seu novo lateral direito que já estava encaminhado. Houve uma dúvida nos últimos dias porque o seu time gostaria de ficar com ele e fez uma nova proposta para tentar segurar o jogador. Mas, segundo a imprensa argentina, o Inter está levando a melhor nesta disputa. O jogador já aceitou jogar em Porto Alegre e vai atuar no Internacional, se transferindo pela primeira vez no futebol brasileiro, para o futebol brasileiro, perdão. É um jogador que não teve grande destaque na carreira, teve uma passagem pouco apagada pelo Benfica de Portugal, talvez tenha sido o grande ápice da carreira desse jogador paraguaio, que chega para disputar posição com o Bryan Aguirre, que está num bom momento da temporada. O Inter precisava de um novo nome para essa função, o Natan está de saída, não vai permanecer. O Inter foi no mercado, viu essa oportunidade não tão cara, não precisa pagar para o Cerro Porteño, apenas para o jogador, e conseguiu esta contratação. Não tenho muita expectativa em relação a esse nome, a gente sabe que é um jogador de uma certa liderança, que é um jogador mais viril, até alguns lances dele mais violentos acabaram repercutindo na rede social, mas é um jogador que certamente tem uma experiência boa de Copa Libertadores, inclusive era o titular do Cerro Porteño nesta competição, o time paraguaio que jogou contra o Palmeiras, por exemplo, na primeira fase da Libertadores. Então certa experiência ele tem e vai agregar, acredito que mais que o Natan, que vinha sendo uma peça quase nula no elenco do Internacional. E uma nova informação, uma informação bastante preocupante, surgiu também neste sábado e ela foi trazida pela Rádio Gaúcha. Meu colega Rodrigo Oliveira, que é um baita repórter, para mim um dos melhores, sou muito fã do Rodrigo Oliveira, me inspira bastante, é um cara que já me ensinou várias coisas, mesmo talvez não conversando diretamente comigo, mas é um cara que a gente sempre troca algumas ideias quando se encontra na reportagem, enfim, nos locais aí da cobertura esportiva. E ele trouxe a informação neste sábado que o Bernabé tem uma lesão mais grave até do que se imaginava e que o Inter deve confirmar uma lesão muscular de grau 3. Para quem não sabe, é a lesão muscular talvez mais grave possível, é uma lesão realmente muito preocupante, muito séria, mais séria da que teve o Borré, da que teve o Valência, que foram grau 2. E segundo o Rodrigo Oliveira, o Bernabé tem uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. Jogador que, obviamente,
não joga nessas duas próximas partidas contra o Fluminense e também contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas não para por aí. O Inter está preocupado com a possibilidade do Bernabéu, na volta do Super Mundial, também não estar disponível. Acho que para as oitavas da Libertadores dá sim para projetar, porque estamos aí há 2 meses das oitavas da Libertadores, até um pouco mais. Então não acho que vá demorar tanto tempo assim. Mas é um risco. O Inter pode ficar sim sem o Bernabéu por cerca aí de 40, 45 dias, quase 2 meses, dependendo da recuperação desse jogador. O Bernabéu é um cara que é muito elogiado pelo seu físico, pela sua capacidade também de recuperação, então não me espantaria ele voltar um pouco mais cedo do que o normal. Mas a partir de agora, e também para as primeiras rodadas pós-parada, o Inter vai ter um novo lateral esquerdo, que é Ramon, que aliás entrou na partida contra o Bahia, deu conta do recado, mas vamos ver mais do Ramon aí nas próximas rodadas, o novo titular da lateral esquerda. Desejo, claro, uma plena recuperação ao Bernabéu e uma boa volta ao Internacional aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Bernabéu que protagonizou aquela famosa cena, né? Rafinha, Rafinha! Pois é, Rafinha no vestiário do Inter, o Bernabéu bastante empolgado. Bom, pessoal, para fechar esse vídeo eu quero falar sobre a partida de amanhã contra o Fluminense. A gente já projetou uma mudança, a saída do Bernabéu e a entrada do Ramon no time titular. E essa talvez seja a única mudança. A outra possibilidade de mudança que eu coloco nessa escalação é no ataque. Uma disputa entre Gustavo Prado e Vitinho, colocando um pouco mais de aposta no Vitinho para começar a partida. Ele que jogou os 45 minutos finais contra o Bahia, fez o gol que deu uma certa tranquilidade ao Inter, o gol de empate no estádio Beira-Rio. Então, vamos colocar aí o time do Inter escalado no papel. Antony, Aguirre, Vitão, Juninho, que aliás fez uma baita partida contra o Bahia, e na lateral esquerda o Ramon. Meio campo, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Vitinho ou Prado, e na frente o Borré, esse é o time do Internacional. Borré, aliás, que foi convocado pela seleção colombiana. Ele até não estava na lista inicial, mas acabou sendo chamado para esta data FIFA. Então, esse é o Inter, que nesse domingo, 8h30 da noite, que péssimo horário, vai receber o Fluminense no estádio Beira-Rio, precisando vencer para sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre as informações trazidas nesse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo vídeo. Valeu e um abraço!